Hi Polyglots, how are you? E aí, como é que vocês estão? Eu sou a Ava Rocha, para quem não me conhece, eu sou professora de idiomas, mentora também de idiomas, tradutora e poliglota, sou amante dos idiomas, eu estudei vários idiomas, inclusive o vídeo antes desse que eu postei, eu ensinei algumas técnicas que eu utilizo para estudar idiomas para você que tem curiosidade de saber como é que eu faço isso ou até quer estudar idiomas também. Eu tenho uma mentoria chamada Mentoria Poliglota, tem mais informações na descrição do vídeo, eu vou deixar nesse também, mas hoje nesse vídeo eu vim falar sobre 5 erros que você pode estar cometendo e muita gente comete, eu já cometi, ao aprender idiomas, ao estudar idiomas. Porque eu ensino também qual é a maneira correta. Na minha mentoria, eu guio você, eu pego na sua mão e te mostro como que você pode ter uma rotina consistente no estudo de idiomas. É preciso também você entender o que é que você está cometendo aí de errado para que você possa consertar esses erros aí. Então, fica até o final desse vídeo, se inscreve no canal, já deixa o seu like, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. E também, para mais informações, mais dicas de estudo de idiomas, de inglês, de libras, já vai me seguir lá no Instagram, a Viajante Poliglota, eu vou estar colocando aqui, vai ficar no cantinho em algum desse lado aqui do vídeo. Também vou colocar aí no primeiro comentário fixado todos os links para você ir lá conhecer o meu Instagram e ter mais informações. O primeiro erro aí que você pode estar cometendo, que muita gente comete ao estudar idiomas, é a falta de objetivos claros. Ou seja, não tem uma meta clara em relação aos idiomas. Você pensa assim, eu quero aprender inglês. Você faz parte aí da maioria da população brasileira, infelizmente, que ainda não fala inglês. Sim, eu estou falando que é para provocar a sua dor. Pra que agredir? Caso você seja uma pessoa que não fala inglês. Eu não tô falando de uma pessoa que não sabe o básico. Mas eu sei essas palavras, gente. Eu tô falando de uma pessoa que não é fluente. Se você não é fluente em inglês, você precisa, de fato, aprender e se tornar fluente. Então, você precisa estabelecer metas, objetivos claros. O que é que você quer aprender inglês? Como que você vai fazer isso? Quais técnicas você vai utilizar? No meu caso, eu queria aprender inglês por um objetivo pessoal. Você não precisa simplesmente querer aprender inglês para trabalhar. Você pode simplesmente querer aprender inglês para dizer assim, eu sei inglês. E tá tudo bem. Por exemplo, árabe. Para que eu vou utilizar árabe? Pra quê? Já estudei árabe, eu parei, mas eu pretendo voltar um dia simplesmente para poder dizer, eu sei árabe. Então, seu objetivo pode ser uma questão pessoal, só que você precisa ter ela em mente. Não é só porque você quer, mas você quer porque você vai se sentir bem. Entende o que eu tô falando? Você pode aí ter vários objetivos em mente, mas só que você tem que ter tudo isso muito bem claro. Se você quer aprender inglês, mas você não sabe para quê, eu te recomendo buscar esse objetivo. O que é que o inglês vai mudar na sua vida? Porque isso também vai definir a constância com a qual você vai estudar. Se é para uma proposta de trabalho que você visa ter no meio do ano, você precisa se dedicar muito, você precisa ter uma rotina muito bem organizada, muito bem estruturada. Se é para o final do ano, você tem aí uma folga, se é daqui a 2 anos, 3 anos, você precisa ter um objetivo claro. E aí eu falei de uma palavra que é o número 2, que é a questão da constância, é o segundo erro que muitas pessoas cometem. Vejo muitas pessoas chegando para mim falando assim, eu não consigo ter uma rotina de estudos. Um dia eu estudo uma coisa, outro dia eu estudo outra, eu não tenho aquela sensação de que eu estou evoluindo. Para isso, eu tenho algo que pode te ajudar, que é o meu planner do Poliglota. Eu desenvolvi um planner que ele ajuda você a montar a sua rotina de estudo, desde os materiais que você vai utilizar, até os dias que você vai utilizar para isso, o progresso que você precisa ter. Eu vejo que é uma coisa tão simples, é o prático, que muita gente não faz. Quer ver? Colocar um despertador. Você provavelmente está assistindo aí esse vídeo em um celular. Se você não está assistindo em um celular, muito provavelmente você tem um celular. Existe ali a função de despertador, lembrete, né? Eu gosto de despertador porque ele toca mesmo, acho que o lembrete fica mais discreto. Mas tem essas funções aí. As funções são para que você se lembre de fazer tarefas. Principalmente se for um hábito novo. Se você não tem o hábito de estudar todos os dias inglês e você definiu que no seu horário de almoço, depois de você almoçar 12h30, de 12h30 a 1h, você vai estudar ali meia hora de inglês. Só que você não tem o costume de fazer isso. Então você coloca um despertador. Constância é você conseguir fazer pelo menos aos poucos todos os dias. E esse meu plano ele pode te ajudar. Se você quiser ter mais informações, ter acesso a esse plano que está maravilhoso, eu vou deixar aqui o link na descrição para você ir lá. E se você tiver mais dúvidas, pode consultar lá no meu Instagram que eu falo mais sobre o planner. Como é que o planner do Poliglota pode te ajudar. Erro número 3. Focar muito em
gramática. Eu particularmente amo gramática. Quando é aula de gramática, para eu ensinar gramática, tanto para ensinar como para eu aprender, na minha opinião, é a aula que eu mais gosto. Eu sinto que com a gramática eu tô lapidando melhor o idioma. Fica mais correto, fica mais claro, eu tenho aquela sensação de que eu estou avançando. Claro, eu não estou dizendo que a gramática não é importante. Como eu falei, eu gosto de estudar gramática e a gramática é importante sim. Se você acha que você vai aprender o idioma se estudar gramática, já pode sair desse vídeo, já pode fechar aqui e fazer outra coisa, porque não é pra você. Estudar o idioma envolve estudar gramática, só que você não pode focar só em gramática. Se você focar só em gramática, você pode ficar um pouco meio cri-cri. Como assim cri-cri? Você pode ficar o tipo de pessoa que tá com medo de falar porque você vai errar, e aí você fica o tempo todo tentando se lembrar daquela regrinha gramatical que você aprendeu para você falar certo. Gente, cometer erros faz parte de aprender o idioma. I know, it's true. Você não pode deixar que o medo de cometer erros te impeça de falar, e não precisa ficar querendo lembrar o tempo todo daquela regra quando você for falar. Porque, primeiro, o objetivo de aprender o idioma é primariamente comunicação, tá? Você quer se comunicar no idioma. Se você quer trabalhar com ele, aí, claro, você vai procurar melhorar o seu idioma. Só que você só vai melhorar com a prática. Então, se você fala e erra, depois você vai descobrir, ou você pode ter um acompanhamento aí com um professor particular que vai lhe dizer, ó, você errou aqui, da próxima vez você fala assim. É verdade. Só que não ficar tentando o tempo todo, não, porque tem que falar desse jeito. No caso do inglês, nem tanto, porque o inglês ele é um idioma que eu acredito que a gramática do inglês seja mais simples do que a gramática de outros idiomas, como por exemplo o espanhol. O espanhol foi o segundo idioma que eu peguei assim para estudar a fundo. Eu fiquei fluente em 6 meses, mas até hoje eu tenho que estar melhorando a gramática, porque o espanhol, a gramática dele parece com o do português. Só que o português, por ser o meu idioma nativo, eu já tô acostumada desde pequenininha, eu fui alfabetizada. O espanhol não, e tem muita coisa que muda. Eu preciso estar sempre revendo. Só que eu não vou ficar só focando nisso para poder falar. 6 meses eu fiquei fluente, porque eu já conseguia me comunicar, e com certeza eu cometia muitos erros que hoje eu já consigo diminuir, porque eu não fiquei focando em gramática. Você estuda espanhol, por exemplo, francês, não fica se prendendo muito, não, tá? Sabe? Você vai aprender com o tempo, você vai internalizar. Então você tem sim que ter a sua aula de gramática, o seu momento de estudo de gramática. Quem faz Duolingo sabe que tem lições ali também voltadas para a gramática, mas você não precisa só focar nisso, então não deixa isso te paralisar. Erro número 4, que eu falei até relacionado a isso no tópico 3, que foi: você vai cometer erros, você não tem que deixar esses erros te paralisarem. A questão é não corrigir os erros. Esse é um erro que muitas pessoas cometem, que é não corrigir os erros dos idiomas. E você vai falar, você vai cometer o erro, só que você vai aprender. Olha só o que eu tô falando. Não deixa de praticar o idioma por medo de errar, porque errar faz parte. Só que você não vai simplesmente falar, errar e falar, tá tudo bem, vou continuar errando porque eu tô pelo menos praticando. Não, é continuar falando, mas ver que tem aquele erro e melhorar com o erro. Existe aí uma linha bem tênue entre você não deixar de praticar, porque você vai cometer erro, então falar apesar dos erros que você vai cometer, e não corrigir os seus erros. E tome bastante cuidado. Como é que você pode fazer? Você pode procurar estudar, depois você vai corrigir. Eu ensino na minha mentoria várias técnicas, como, por exemplo, usar o ChatGPT para corrigir um texto que você criou. Eu fazia muito isso no espanhol, no inglês, e aí ele corrigia os meus erros, e aí da próxima vez eu tentava não repetir aquele erro. Na hora de falar, eu falava, depois passava um tempo, eu aprendia que aquilo que eu falava estava errado o tempo todo. Eu começo a me policiar. Da próxima vez eu vou falar evitando esse erro. Cometer erros faz parte, só que você, sabe assim, no português, eu não sei vocês, mas no português é muito feio quando alguém fala e comete aquele erro crasso, sabe? Não tô falando de errinhos que são normalizados, a menos que você esteja aí pensando em trabalhar com o idioma em um contexto muito formal, que precisa de um inglês muito bem correto, ou de outro idioma muito bem correto, assim como o português também. Mas eu tô falando daqueles erros, sabe? Por exemplo, pra mim fazer, pra mim ir. O outro idioma também vai refletir. Fica feio. Assim, se você é o tipo de pessoa que se importa em falar de maneira clara e bem, eu não estou falando perfeita, bem, você precisa se policiar nos erros, tá? Então, o que é que você pode fazer? Exercícios não só de gramática, mas de escrita também. Ler bastante. Muitas pessoas
falam errado, escrevem errado e muitas vezes a palavra na hora de falar não sai errado, mas na hora de escrever sai errado. Por quê? Porque aquela pessoa não tem o costume de pegar livros para ler, ou textos para ler, pode ser na internet, hoje em dia a gente está com a internet, né? E ver aquelas palavras escritas de maneira correta. Então dá um tempinho assim, sabe, as redes sociais e procura ler um texto, procura ler, e não precisa ser um texto chato. Eu sempre recomendo aos meus mentorados a pegar algo que eles gostem. Então, quer melhorar a sua escuta? Pega uma entrevista de um cantor que você gosta em inglês e tenta entender o que ele está falando. Pega um áudio, pega uma música que você gosta e tenta entender o que está falando. Sabe? Com os textos é a mesma coisa. Pega um livro de romance, de suspense. Então pega algo que você se interessa, mas procura corrigir os seus erros. O último erro, número 5, mas não menos importante, é algo que você precisa dar atenção, que é a falta de prática constante. Como é que eu vou praticar o idioma se eu não conheço nenhum francês? Eu particularmente não tenho uma amizade assim próxima com muitos franceses. Eu conheço sim pessoas brasileiras que falam francês. Eu conheci uma poliglota quando eu fui no encontro de poliglotas em Salvador. Inclusive é uma dica aí que eu já vou falar já. Fica aí que eu já vou te explicar o que é o Clube Poliglota. Eu conheci essa menina que ela foi criada com o pai francês, a mãe brasileira, e o pai também falava outros idiomas, e aí ela fala um francês fluente desde pequenininha. Mas eu não tenho contato com ela todos os dias. Mas o que é que eu faço? Eu estou sempre treinando frases. Tem maneiras também de você praticar o seu speak, né, a sua fala, a conversação mesmo sozinho. Se você quiser um vídeo só disso, eu vou fazer aqui, já comenta aqui que eu trago. E como eu falei do Clube Poliglota, é um espaço onde as pessoas se reúnem para praticar idiomas e tem várias cidades do Brasil, principalmente capitais. Mas eu não sou fluente, então eu só vou quando eu estiver fluente. Para com isso. Você tem que estar exposto ao idioma. E lá também vai ter pessoas brasileiras, né, gente? Então, assim, tem gente que é brasileiro e fala francês ou espanhol ou inglês, mas se você não entender, você pode perguntar em português. Isso quer dizer o quê? Me explica essa palavra. Qual é a pronúncia? Então, assim, esteja exposto. Faça o que eu chamo de imersão forçada, que eu explico na minha mentoria, que é você estar exposto de várias formas ao idioma. Se você quer entender melhor como é que funciona isso, se inscreve aqui no canal que eu vou explicar melhor como fazer imersão forçada, mas lá no meu Instagram eu tenho vários posts sobre isso, falo sempre nos stories, tô mostrando ali no dia a dia como é que eu faço a imersão forçada para o meu francês, e assim, ultimamente eu venho fazendo isso e tá sendo muito bom, uma experiência incrível. Então já vai lá no meu Instagram me seguir para entender melhor sobre isso. Agora me conta, quais esses 5 erros você já cometeu ou comete? Tem algum desses aí que você precisa melhorar? Me conta aqui, comenta aqui no vídeo e também vai lá no meu Instagram, pode me perguntar, eu tô disposta a te ajudar. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Muito obrigada, kisses and bye bye.